Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Mecanismos da Mediunidade. Esse capítulo trata sobre circuitos elétricos e circuitos mediúnicos. Na verdade, circuitos elétricos nós vamos lembrar da física. Circuito elétrico é quando existe um condutor de ida, um condutor de volta, dois materiais, fazendo circular entre eles energia elétrica. A energia elétrica é induzida, conduzida, transmitida entre eles, fazendo circular entre os dois condutores, os dois materiais condutores, essa corrente elétrica. Quando ela fica circulando entre esses dois condutores, nós chamamos de circuito elétrico. Então, circuito elétrico é quando há uma distribuição de energia entre dois condutores, um condutor, um receptor. A mesma coisa acontece quando a matéria que circula entre esses condutores é a matéria mental, a corrente mental. Aí nós temos um circuito mediúnico, funciona igualzinho. Podemos dizer que existe um condutor e um receptor. O condutor, o espírito comunicante, e o receptor, o médium, que está trabalhando lá na mesa, no trabalho mediúnico. O que circula entre eles, matéria mental. Esse condutor e o receptor estão ligados magneticamente, fazendo circular essa corrente mental entre eles. Para isso, para que esse sistema se mantenha, é necessário que se mantenha entre eles uma corrente, uma sintonia psíquica. Se o receptor, que é o médium, se dispersar, se distrair, pensar em outra coisa, por mais que o espírito comunicante queira passar a mensagem, ele pode se esforçar, mas a sintonia se quebra, a comunicação fica prejudicada. É como se rompesse a corrente entre eles, a comunicação fica prejudicada. No caso do trabalho mediúnico, isso é muito ruim, mas no caso de uma obsessão, isso é ótimo. Como nós tratamos nos capítulos anteriores, a mesma forma de comunicação pode acontecer no trabalho mediúnico, mas pode acontecer também na vida normal do médium, numa obsessão. Em se tratando da obsessão, quebrada a corrente, o médium fica livre, seria ótimo. Quebrar essa sintonia no caso da obsessão é pensar em outra coisa, cantar uma música, fazer outras coisas. Mas, em se tratando de entidade comunicante e médium lá no trabalho, para se manter a corrente mental circulando, é preciso pensamento de aceitação do médium. É preciso que o médium esteja entregue ao trabalho, que o médium queira fazer esse trabalho. Atenção e aceitação. Se ficar desatento, o circuito abre e não funciona. Num circuito elétrico, a energia que circula entre os condutores pode se dissipar e gerar descargas elétricas se ela for interrompida abruptamente. Então, no caso de um cabo elétrico que se rompe, isso ali pode gerar descarga elétrica e pode machucar alguém, descarregando essa corrente, descarregando para o ambiente, se for interrompida abruptamente. No caso do circuito mediúnico, acontece a mesma coisa. Se a corrente for interrompida abruptamente, o médium pode ter alguns sintomas, pode ter mal-estar, perturbações físicas e emocionais, tanto para o médium quanto para o espírito comunicante. É a mesma coisa. Não deve se interromper abruptamente uma comunicação, pois a energia mental, a matéria mental que estava circulando entre eles, pode também se dissipar para o ambiente. Em trabalhos mediúnicos, o circuito se forma entre os médiums. Quando esse circuito não está funcionando entre um comunicante e um médium, no trabalho em geral pode-se dizer que o espírito comunicante seja o guia espiritual daquele trabalho, o responsável espiritual daquele trabalho,
e os médiuns da mesa mediúnica. Então é importante que essa corrente esteja funcionando entre quem conduz o trabalho e os médiuns, para que tudo flua melhor, para que tudo flua como deve ser.